Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa cidade onde o poder era exibido em ouro e títulos de prestígio, Saul, um juiz corrupto conhecido por suas práticas duvidosas, desfrutava de um suntuoso jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ele estava acompanhado de sua esposa, Perla, uma mulher tão elegante quanto arrogante, que compartilhava com ele um amor imoderado pelo luxo, e de sua filha de 3 anos, Maia, que, embora jovem, já parecia acostumada à vida de opulência. Saul era um homem temido e respeitado em igual medida. Acostumado a ter suas decisões influenciando a vida dos outros, ele usava seu poder para manipular as leis a seu favor. Seu nome era sinônimo de medo nos círculos jurídicos, e ele se deleitava com a admiração forçada sentida pelos convidados ao seu redor naquela noite, todos impressionados ou aterrorizados com sua reputação. No entanto, apesar de sua arrogância e comportamento imperturbável, Saul não imaginava que a tranquilidade daquela refeição logo seria posta à prova. Um incidente aparentemente insignificante, uma colisão simples e inesperada, não só perturbaria sua noite, como também abalaria os alicerces da vida cuidadosamente construída que ele acreditava ser intocável. Na mesa ao lado estava Graciela, uma mulher negra naturalmente elegante, jantando sozinha com porte digno e olhar sereno. Vestida com um vestido simples, porém refinado, ela exalava uma presença que chamava a atenção, não pela extravagância, mas pela firmeza silenciosa de sua postura e pela profundidade de seu olhar. Graciela era frequentadora assídua do estabelecimento, embora alguns clientes, desacostumados a ver uma mulher negra sozinha em um estabelecimento tão prestigioso, a examinassem com olhar perplexo, às vezes desdenhoso. No entanto, ela permanecia indiferente aos julgamentos silenciosos, saboreando sua refeição com a mesma elegância que imprimia a cada gesto. O que Saul, imerso em sua autoimportância, não sabia era que aquela mulher discreta era esposa do general Malik Diarra, um oficial de alta patente do exército conhecido por sua integridade e por ser uma figura respeitada tanto entre seus pares quanto pelo público. O general Diarra personificava a honra e retidão, valores que compartilhava profundamente com Graciela. Como esposa do general, Graciela era uma figura influente, embora nunca tivesse buscado os holofotes. Ela preferia viver uma vida de contenção, deixando o marido usar o uniforme e as honrarias, enquanto permanecia a âncora de sua família, uma força silenciosa, mas inabalável. Apesar do luxo circundante e dos olhares intrusivos que enfrentava, Graciela permaneceu fiel a si mesma, com o olhar imbuído de uma serenidade que se destacava naquela atmosfera de superficialidade. Ela não buscava se conformar às expectativas alheias, e sua dignidade, que usava como um escudo, testemunhava sua independência e a força de seus valores. Naquela noite, sua calma imperturbável não era apenas um sinal de autoconfiança, mas também um desafio silencioso àqueles que ousavam julgá-la sem conhecê-la. Enquanto Saul compartilhava risadas satisfeitas com Perla, convencido de que nada nem ninguém poderia perturbar sua paz, ele não tinha ideia de que Graciela, a mulher sentada silenciosamente a alguns metros de distância dele, desempenharia um papel decisivo nos eventos que logo abalariam seu mundo. Durante a noite, enquanto Graciela contemplava pensativamente sua sobremesa, um gesto desajeitado fez seu copo de refrigerante tombar repentinamente. O líquido escuro escorreu lentamente pela borda da mesa, espirrando no de Saul. Algumas gotas caíram no vestido da pequena Maia, e ela se assustou com o frio inesperado do refrigerante em sua pele. Surpresa e perplexa, Maia desatou a chorar, sua voz cortando o silêncio do restaurante. Saul, interrompido em meio a um discurso narcisista sobre um caso recente, arqueou uma sobrancelha, visivelmente irritado com o incidente. Encarou Graciela com os lábios franzidos, como se esperasse que ela se desculpasse imediatamente e profusamente. Para ele não havia dúvida de que os outros clientes deveriam se manter longe de sua mesa e respeitar a bolha de influência que acreditava possuir. Quanto a Perla, ela nunca teve paciência para tolerar o menor inconveniente, especialmente vindo de alguém que considerava inferior. Sem sequer esperar uma palavra de Graciela, lançou-lhe um olhar fulminante, com os olhos faiscando. "Olha o que você fez", disse Perla acidamente, segurando o celular com o braço estendido, como se a menor gota de refrigerante o tivesse contaminado completamente. O líquido escureceu os cantos do aparelho e ainda ameaçava pingar em sua mão perfeitamente cuidada. Ela olhou Graciela de cima a baixo, com um olhar de desprezo visível a todos os clientes próximos. "Essas coisas só acontecem com pessoas como você.
Suas palavras, afiadas como uma lâmina, ecoaram pela sala, marcando cada sílaba com uma precisão implacável. Graciela, naturalmente elegante e digna, sentiu-se corar, mas não demonstrou a mágoa que aquelas palavras lhe causaram. Inclinou a cabeça ligeiramente, respondendo com uma voz contida e calma, apesar do óbvio constrangimento que sentia. Desculpe, foi um acidente. Ela estendeu a mão para Perla, oferecendo-lhe até um guardanapo para limpar a sujeira, como se quisesse acalmar a situação. Mas sua polidez não teve efeito sobre Perla, que recuou como se sentisse contaminada pela mera presença de Graciela. Perla deu de ombros e ergueu a mão ao mesmo tempo, uma espécie de gesto teatral, os olhos brilhando com uma satisfação quase cruel. Um acidente? É fácil pedir desculpas, não é? Vocês, como vocês, sempre acham que desculpas são suficientes. Um silêncio constrangedor pairou sobre as mesas vizinhas. Alguns clientes trocaram olhares de desaprovação, enquanto outros assistiam à cena com um interesse doentio, como um espetáculo dramático inesperado. Graciela sustentou calmamente o olhar de Perla, mas sentia a tensão aumentando. Poderia ter respondido, poderia ter defendido sua dignidade com mais firmeza, mas optou por permanecer em silêncio, compreendendo que a agressão de Perla não era dirigida apenas a ela, mas imbuída de um sentimento mais profundo e deplorável. Ao ver que Graciela não ousava retaliar, Perla se tornou mais ousada, cruzando os braços e olhando ao redor como se buscasse apoio. Talvez em alguns lugares tolerem esse tipo de desajeito, mas aqui, as pessoas sabem como se comportar. Não é, Saul, disse ela, virando a cabeça para o marido com um sorriso cúmplice. Saul, que até então observava a cena com uma indiferença divertida, deu um pequeno sorriso, os lábios esticados numa expressão de superioridade. Você tem razão, querida, respondeu ele calmamente, com os olhos fixos em Graciela como se ela não passasse de uma fonte de irritação passageira. Quem não consegue se controlar deve evitar esse tipo de lugar. As palavras ressoaram como uma chicotada, e Graciela sentiu cada músculo do rosto se contrair, mas ela não baixou os olhos. Sua respiração, embora acelerada, permaneceu controlada. Ela não se rebaixaria ao nível deles. Graciela sabia quem era e também sabia que o julgamento deles em nada diminuía seu valor. Ela era esposa do general Malik Diarra, um homem que personificava a dignidade e a justiça, e ostentava esses valores com orgulho. Enquanto isso, Saul e Perla, satisfeitos com a cena de desprezo, recostaram-se nas cadeiras, como se tivessem proferido uma sentença irrevogável. O sorriso de Saul se alargou, mas seu olhar se obscureceu. Era óbvio que ele sentia algum prazer com aquela humilhação pública, como se acreditasse que seu poder e status lhe dessem o direito de silenciar os outros. Mas o que ele não sabia era que Graciela, apesar da aparente calma, jamais esqueceria aquela cena. A injustiça daquela humilhação a perseguiria até sua casa, onde ela contaria ao marido Malik o ocorrido. 5 dias depois, Saul recebeu uma convocação inesperada para uma audiência especial, um documento oficial que normalmente teria sido arquivado respeitosamente. Desta vez, porém, encontrou colocado sem cerimônia em sua mesa, um lembrete silencioso, porém pungente, de que ele não era intocável. A convocação veio do próprio general Malik Diarra, marido de Graciela, cuja reputação de integridade e retidão nos círculos militar e político era bem estabelecida. Ao tomar conhecimento dos detalhes do incidente humilhante sofrido por sua esposa, o general, profundamente indignado, decidiu tomar medidas drásticas. Ao conduzir uma investigação discreta, Diarra não só revelou o comportamento arrogante de Saul naquela noite, como também revelou uma rede de práticas duvidosas que o juiz havia ocultado por muito tempo. Por trás da aparência de respeitabilidade que Saul se esforçava para manter, escondiam-se um sistema de favoritismo, suborno e manipulação judicial que traía a integridade de seu cargo. Essas revelações apenas amplificaram a ira do general, determinado a usar sua influência e nome para pôr fim aos abusos de poder de Saul. Indignado com a forma como Graciela havia sido tratada, não apenas como cliente, mas como uma mulher negra em um ambiente onde merecia tanto respeito quanto qualquer outra pessoa, o general Diarra decidiu que havia chegado a hora de quebrar o silêncio. Sua reputação lhe oferecia uma poderosa vantagem. Ele sabia que suas palavras e ações atrairiam a atenção da mídia, dos formadores de opinião e do público. Com base em seus contatos nas esferas militar e civil, ele começou a mobilizar os recursos necessários para reunir evidências, apresentar depoimentos de ex-associados de Saul e expor a corrupção oculta sob a fachada de sua carreira. Saul não se mostrou muito preocupado a princípio.
Afinal, ele havia escapado de tantas situações perigosas graças às suas conexões bem posicionadas e à sua capacidade de manipular o funcionamento interno do sistema. Mas desta vez as coisas tomaram um rumo diferente. O general Malik Diarra, longe de aceitar as tentativas privadas de mediação de Saul, mostrou-se firme. Ele viu a queixa não apenas como uma resposta à humilhação de Graciela, mas como uma questão de princípios. Para Diarra, esta era uma luta pública contra o abuso de poder e a corrupção, e ele não iria recuar. Diarra usou sua notoriedade e respeito na comunidade para denunciar publicamente as ações de Saul. A mídia local, sempre atenta a escândalos, aproveitou a história com entusiasmo. Emissoras de televisão e jornais divulgaram as acusações de Diarra, exibindo imagens e entrevistas que retratavam Saul sob uma luz cada vez mais sombria. Em poucos dias a história se espalhou, e a reputação outrora sólida de Saul começou a ruir como uma máscara velha. Diante dessa tempestade que o pegara de surpresa, o outrora intocável Saul se viu impotente, privado de seus apoiadores e aliados. As portas que sempre se abriram diante dele com facilidade agora se fechavam uma após a outra, deixando o juiz corrupto desamparado, exposto às consequências de seus próprios atos. Dia após dia, ele via sua reputação ruir, seus privilégios se esvaírem e seu isolamento aumentar. Onde antes ele só precisava levantar um dedo para conseguir o que queria, agora ele se deparava com olhares desviados, conversas que paravam ao passar e rostos que revelavam desprezo. Certa manhã, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos e solenes do tribunal, Saul avistou Graciela alguns passos à sua frente. Ela caminhava com sua postura digna e serena de sempre, mas, desta vez, ele viu uma determinação silenciosa, a de uma mulher que sabia que a justiça estava a caminho. Movido por um desespero que jamais imaginara sentir, Saul avançou em sua direção, esquecendo a arrogância e o distanciamento que outrora cultivara. Alcançou-a hesitando por um instante, ciente de que o que estava prestes a fazer não apagaria as consequências de seus atos. Graciela, ele começou com a voz trêmula, uma voz desprovida da compostura que outrora a caracterizava. Ela se virou para ele, com um olhar calmo, mas impenetrável. Ao ver que ela não o afastou imediatamente, Saul continuou, tentando esconder o pânico e a humilhação que o consumiam. Eu quero me desculpar por aquela noite pelo meu comportamento inaceitável com você e sua família. Só agora percebo o quão injusto fui. Ele fez uma pausa, procurando as palavras e então, baixinho, acrescentou, se ao menos você pudesse falar com Malik. Talvez ele reconsiderasse sua posição? Você sempre foi uma mulher compassiva, e eu me volto para você na esperança de que encontre um pouco de misericórdia em seu coração. Graciela o observou em silêncio, seus olhos escuros perscrutando cada canto do rosto dele como se quisessem detectar a sinceridade em suas palavras. Permaneceu impassível por um longo momento, deixando Saul sentir todo o peso da situação, toda a mesquinharia de suas ações passadas. Finalmente respondeu com uma voz suave, mas firme. Meritíssimo, lamento que tenha chegado a esse ponto. Mas eu não criei esta situação, nem devo arcar com as consequências. O Senhor é o único responsável. Por muito tempo, usou seu poder para esmagar aqueles que considerava inferiores. Agora a maré virou, e o Senhor está do outro lado. Ela fez uma pausa com as palavras pesadas no ar. Não me cabe interceder. Malik age por princípios, não por vingança. Ele está defendendo uma causa muito maior do que qualquer um de nós. Uma causa de justiça e equidade para aqueles que não têm a sorte de ter uma voz tão forte quanto a sua um dia teve. Com isso, ela calmamente se virou, deixando Saul congelado no corredor, sozinho com o peso da culpa. Pela primeira vez, ele sentiu a extensão da traição que infligiu a justiça e aqueles que, como Graciela, haviam sido tratados com condescendência e desprezo. Os corredores do tribunal, antes familiares e acolhedores, de repente pareceram frios e estranhos, como se rejeitassem sua presença. Finalmente, após um julgamento sensacionalista em que todas as evidências de sua corrupção foram expostas e analisadas, Saul perdeu não apenas sua posição, mas também a influência e o prestígio que acreditava intocáveis. Testemunhos contundentes se acumularam, revelando a extensão de seu abuso de poder, suas decisões tendenciosas e suas manipulações em benefício daqueles que poderiam suborná-lo ou lhe oferecer privilégios. Cada detalhe que veio à tona durante as audiências públicas testemunhava seu desprezo pelas leis que deveria defender e o público, cativado por esse declínio espetacular, assistiu com satisfação à queda desse homem outrora temido. Malik Diarra, com o apoio inabalável de Graciela, liderou esta batalha com determinação inabalável.
ambos determinados a fazer deste julgamento um símbolo da renovação da justiça. Graciela, discreta, mas presente em todas as audiências, inspirou respeito e admiração entre os cidadãos. Sua dignidade, mesmo nos momentos mais tensos do julgamento, lembrou a todos o que Saul tentará diminuir ao humilhá-la naquela famosa noite no restaurante. Malik, por sua vez, fez desta luta um exemplo para todo o país, mostrando que o poder da justiça superava o de títulos ou dinheiro, e que ninguém estava acima da lei. A justiça silenciosa mas implacável finalmente triunfou, pondo fim a anos de governo corrupto. Este julgamento marcou uma reviravolta na luta contra os abusos de poder, encorajando outros cidadãos a denunciarem aqueles que, como Saul, haviam traído seu juramento. Inspiradas por esta vitória, diversas organizações civis intensificaram seus esforços para monitorar e expor abusos dentro das instituições, fortalecendo a fé da população em um sistema judicial outrora desprezado. Para Saul, o veredito foi uma sentença mais dura que a prisão. Ele se viu despojado de todos os seus privilégios e forçado a viver no anonimato, longe da pompa e da bajulação com as quais se cercara. Os olhares de admiração e medo que despertara transformaram-se em desprezo ou, pior, indiferença. O homem que antes inspirava respeito e medo agora recebia apenas olhares desviados e murmúrios de desaprovação. Quanto a Graciela e Malik, continuaram a marchar com a mesma dignidade e humildade, mas agora com maior gratidão de seus concidadãos. Sua vitória não foi apenas a de um casal unido e decidido, mas a de um povo ávido por ver a verdade e a justiça prevalecerem sobre os privilégios.